Quanto custa a tua paz? Essa é uma pergunta muito simples e muito objetiva. Qual é o custo para que você tenha paz? O quanto você estaria disposta ou disposto a pagar ou a fazer para que você tenha paz, perfeita paz? Tem um amigo que ele trabalha, ele é agente penitenciário. Ele não é agente penitenciário, ele foi agente penitenciário, depois ele passou a trabalhar no Detran. Mas durante o tempo que ele trabalhava como agente prisional, melhor dizendo, ele era lá em Belém e ele ficou dentro de uma delegacia muito barra pesada. E ele entrava nessa prisão e era como se fosse mais um com os presos. E ele me conta que ele ouvia algumas coisas que ficava ele muito perturbado. Ele ainda era muito jovem, tinha por volta dos seus 20, 22 anos mais ou menos, talvez 24, acho que nem chegava a isso. E ele dizia que havia um homem que naquela cela ele dizia exatamente essas palavras: Satanás, vem aqui, Satanás, Satanás, vem aqui. Ele dizia que ele se estremecia todo quando ele ouvia esse homem, quando ele chegava perto desse homem. O homem ele ficava totalmente isolado, praticamente, ninguém entrava em contato com essa pessoa. E ele dizia, que tipo de coisa é essa? E tudo que ele queria fazer ali era ir embora daquele lugar. Ele detestava aquele lugar, ele detestava o seu trabalho, porque ele não aguentava de ver e ouvir as coisas que via e ouvia. Então, ele dizia que nas semanas, parece que 1 ou 2 dias da semana, havia um grupo de igrejas que vinham fazer um culto nesta delegacia. E ele dizia que esse era o único dia em que ele se alegrava naquele lugar. Quando as pessoas começavam a cantar, começavam a adorar, e os presos juntamente cantavam também, e ouvia-se a palavra, ele dizia que naquele dia a atmosfera daquela prisão mudava completamente. O ânimo dele parava, até aquele que clamava e invocava Satanás, ele silenciava. Qual é o custo da paz? Quanto você pagaria para ter paz? O que você daria para ter paz? E é exatamente isso que Cristo ele vai dizer antes que ele entre na sua oração sacerdotal. Se a gente assim pode dizer, no capítulo número 17. Ele vai apontar exatamente algo que ele vai dar e que ele já iniciou falando no capítulo número 14, se não me engano, ou 15, que ele deixaria a paz dele e não daria como o mundo a dá. E aqui ele reforça e diz: tende paz em mim. É importante que a gente entenda o que significa ter paz exatamente nessa terra. É estar calmo e tranquilo na certeza de alguma coisa. Eu acredito que paz advém exatamente de uma única pessoa, que é Cristo Jesus, mas que esse Cristo sabe de todas as coisas. O fato da gente correr de um lado e para o outro, estar ansioso para um lado e para o outro, buscar isso e aquilo outro, é porque a gente não tem uma coisa: conhecimento completo de todas as coisas. A gente não conhece o meio, não conhece o início, não conhece o meio e tampouco conhece o final. A gente conhece parte de algum desses caminhos, dessa trajetória, mas o restante é tudo escuro, tudo obscuro, nada vemos, nada sabemos. E por não sabermos de nenhuma dessas coisas, há dentro do nosso coração uma intensa ansiedade, não poucas vezes medos e pavores que cercam a nossa mente e adentram ela e nos fazem verdadeiramente a não estar em paz. Também já ouvi certa vez que
Não há homem que não tenha do que se arrepender. De que quando ele anda nessa terra, quando ele vive nessa terra, não existe um ser humano na face da terra que ele não tenha pelo menos um tipo de arrependimento. Eu ouvi isso e tenho testemunhado isso até os meus quase 50 anos. Eu ainda não encontrei nenhum homem que não tenha que dizer: eu tenho um arrependimento na minha vida. Eu tenho, pelo menos um arrependimento eu tenho na minha vida. E quando a gente começa a pensar exatamente disso, não ter um arrependimento significa dizer, se eu pudesse voltar no tempo, um pouco só, um pouco de tempo, e eu pudesse voltar, eu faria diferente. Ou eu não faria uma coisa, ou eu faria diferente essa coisa, mas eu mudaria aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, faria diferente. E é exatamente isso, porque a gente não conhece todas as coisas e não sabe de todas as coisas. A gente toma decisões erradas. A gente não faz as decisões corretas. E porque a gente não faz as decisões corretas, há um arrependimento, entra um arrependimento no nosso coração, e muitas vezes esse arrependimento nos leva exatamente a um quebrantamento, para que então Deus possa nos sarar. Tudo porque a gente não sabe de todas as coisas. Mas existia um homem na face da terra que ele andou sobre a terra e ele sabia de todas as coisas. A Bíblia o chama de o príncipe da paz. O príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade. Esse homem é Cristo Jesus, que andou sobre essa terra. E esse homem foi o único que nunca na sua vida teve um único tipo de arrependimento. Ele não tem nada do que se arrepender. Ele não se arrependeu dele descer e abrir mão das suas, ou melhor dizendo, se esvaziar das suas virtudes, do seu poder, da sua glória, como Deus ele era. Ele esvaziou-se de si mesmo, abriu mão de ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus, e se manifestar como Deus. Ele apenas se fez como um homem. E achando nessa posição de homem, a Bíblia declara que ele não teve por usurpação, sendo ele homem perfeito, que todos os homens se submetessem a ele. Pelo contrário, ele serviu a todos os homens. Ele não esperou que ninguém o servisse, ele serviu os homens. E foi obediente, e nessa posição de servo, ele foi servo até a cruz. Esse Cristo, que conhece todas as coisas e que não tem arrependimento, é esse Cristo que traz aos discípulos uma palavra. É esse Cristo que conduz os seus discípulos ao caminho da paz. Paz essa que ele oferece a todos os homens, indiscriminadamente. Não importa se é branco, se é preto, se é rico ou se é pobre, se está perfeitamente saudável, ou se ele está numa cama, num leito de hospital, já com a sua vida decretada para a morte. Ele oferece a todos ao mesmo tempo, indiscriminadamente, uma palavra, e ele diz: deixo-vos a minha paz. Só que a paz que Cristo dá não é uma paz de palavra, é a sua própria pessoa. Isto é, a certeza de que, se você acreditar em mim, que eu conheço todas as coisas, e se eu conheço todas as coisas e eu não sou mentiroso, eu posso te prometer uma coisa, eu posso te prometer qualquer coisa, e essa coisa irá se cumprir na tua vida. Deixo-vos a minha paz. A paz dada por Jesus é diferente da paz que é dada por este mundo, que o mundo dá aos seus. A paz que o mundo oferece, ela é baseada em situações de prazer e satisfação.
em coisas boas, mas tão somente materiais, concretas. E se por um instante elas não vierem a faltar, e elas faltam, sempre faltam, instala-se uma crise no coração dos homens, instala-se o desespero no coração dos homens. O caos invade a sua alma e aquela paz que ele tanto amava, que tanto se alegrava e que tanto estava feliz e estável, não está mais. É como se o chão realmente fosse removido de sob seus pés e agora ele está exatamente caindo profundamente num grande abismo e não tenha quem o segure, quem o sustente, quem o salve. Ele só vê um desespero na sua alma. Porque a sua paz está baseada somente em coisas que ele recebe, em coisas que lhe dão, em coisas que ele pode tocar. E quando elas faltam, prova-se verdadeiramente que tudo que ele tinha, essa paz que tanto ansiava, era apenas uma ilusão. Porém, a paz que Cristo nos oferece é uma paz perene, constante, eterna. Pois ela está firmada no conhecimento que Ele tem de todas as coisas. Como Jesus diz: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Vim do Pai dos céus e entrei neste mundo. Entrei no caos. Eu saí daquele ambiente perfeito, o céu, e entrei num ambiente imperfeito, a terra. Este mundo. Todavia agora estou deixando este mundo imperfeito, cheio de caos, e estou voltando para o Pai, para o céu. A certeza de onde viemos, a certeza de quem viemos e por que viemos ou por que estamos, revela exatamente a paz que está no coração de Cristo, a perfeita paz. Paz essa que ele não tem do que se arrepender, porque ele sabe de todas as coisas. Ele não foi tomado de surpresa: olha, tu vai para lá. Não, eu quero que tu vá com teu pai. Não, eu quero que tu faça isso para tua mãe. Às vezes a gente é pego de surpresa com as ordens que nos são dadas. E por isso a gente se angustia, a gente se irrita, perde a nossa paz. Por causa de quê? Porque um patrão disse: vai para lá, eu quero que tu vá para lá. A gente não estava esperando aquilo. Por que não foi outra pessoa? A gente não sabe de todas as coisas. Mas quando Cristo foi enviado à terra, ele sabia que ele haveria de ir. Quando ele entrou neste mundo, ele sabia que ele iria ser o servo sofredor. Ele não seria somente um servo, nem tampouco um servo que seria honrado por todos, mas ele seria um servo que iria sofrer por todos. Ele entra no mundo que já entra diante dele, já na sua concepção, um mundo que é hostil. Disse: esse menino não é meu, disse José, vou deixar a sua mãe e ele sozinho e vou para outro lugar, porque esse filho não é meu. E se Deus não intervém, o pai não intervém para que José entenda que o processo ele está errado, que ele não está entendendo das coisas, ele só sabe parte da coisa, e a parte da coisa que ele sabe é que Maria, a sua futura esposa, estava grávida e que não era dele. Ele não sabe de todas as coisas. E se eu não sei de todas as coisas, eu me desespero. Eu tomo decisões na minha vida, um pequeno tempo, que pode custar toda a minha vida e uma vida toda de arrependimento. E nesse pouco intervalo de tempo, a Bíblia diz que José dormiu, ou melhor dizendo, ele foi colocado em sono. No caso, o pai fez com que José adormecesse. Ele trouxe um sonho revelador. O anjo Gabriel se apresentou a ele em um sonho e falou a respeito da sua mulher, disse Maria, e diz: recebe Maria como tua esposa, tua noiva, recebe ela, porque o que dela está ali dentro do seu ventre, o que foi gerado, não é produto de um homem, não é produto de um adultério, é produto do Espírito Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus, recebe ela como tua esposa.
A Bíblia é clara que Ele também, ao mesmo tempo em que Deus o faz adormecer, é o mesmo Deus que o faz despertar. Você pode ler no texto, Ele não acordou, Ele foi despertado. Ele não dormiu, Ele foi adormecido. E quando Ele é despertado, a primeira coisa que Ele faz, Ele vai até Maria e diz: vamos casar, porque esse menino precisa de um pai. E a Bíblia diz que Ele não conheceu Maria, ou seja, não teve relações com Maria, até que Jesus nascesse. Ele foi verdadeiramente um protetor para Maria, um cuidador. Quando diz que Cristo sabe de todas as coisas, Ele sabia o que Ele passaria desde o seu nascimento. Ele seria rejeitado, irmãos. Quando andando entre os seus irmãos, Ele foi rejeitado. Quando Ele foi no Sinédrio, quando Ele estava como líder, como um grande mestre, Ele foi rejeitado e foi colocado dizendo: Ele não é de Deus, Ele é do diabo, Ele é demônio. Ele é o príncipe dos demônios que atuam na vida dele. Ele sabia o que era ser servo e sabia que ele iria sofrer. Ele sabia, irmãos. Só que a condição de Cristo é maravilhosa, porque Ele diz: eu vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, eu estou saindo do mundo. Eu estou deixando este mundo e vou para o Pai. Parece simples, mas não é, irmãos. Quando Ele veio a este mundo, Ele veio com uma missão. E a missão dele ainda não havia se acabado, não havia sido terminado, mas Ele disse: eu estou deixando este mundo e estou voltando para o Pai. O que Ele começa a dizer para nós e para os seus discípulos é que a minha missão foi concluída. Quanta paz, irmãos! Você pode bater no seu peito e dizer assim mesmo: Deus pode me levar, porque a minha missão está concluída aqui nessa terra. Você pode bater no seu peito e dizer: Senhor, eu fiz tudo aquilo que Tu me enviaste para fazer nessa terra. Andei, caminhei e executei toda a Tua obra. Agora está na hora de eu partir para o céu, partir para Ti, de onde de Ti eu vim. Você tem paz para dizer isso? Você tem paz? O Cristo que eu e você conhecemos, ou que a Bíblia prega, é um Cristo que tem tanta paz, irmão, tanta segurança no que Ele está falando. Ele sabe exatamente do que está dizendo. Eu vim a este mundo, eu cumpri a obra que Tu me deste nas minhas mãos, a missão que Tu me confiaste, eu cumpri, eu completei. E Ele ainda não tinha ido para a cruz. Não é à toa que Cristo é chamado o príncipe da paz. O próximo passo da sua missão, tendo terminado, era Ele voltar para o Pai. O seu retorno, a certeza da volta para Deus, ela reflete, claro, de fato, verdadeiramente, que existe uma paz tão verdadeira e tão absoluta, que mesmo em a sua maior opressão, que Cristo estava vivendo, que estava viciando, não abate seu coração. Pois alguns dias atrás Ele já havia declarado: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o Teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, disse ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. João relata isso no capítulo número 12, verso 27 a 30. O que Cristo está dizendo é: eu vim com esse propósito. A angústia está batendo na minha alma, a opressão está chegando cada vez mais forte. E no capítulo número 3 diz: a minha alma está profundamente angustiada. Que tipo de homem tem a sua alma angustiada e ainda assim oferece para os seus paz? Perfeita paz. Só um homem que conhece todas as coisas é capaz de dizer na sua angústia: fique em paz,
fica em paz, eu conheço tudo. A minha alma está angustiada, as pressões que estão à minha volta, que estão chegando sobre a minha vida, são terríveis e são verdadeiramente a hora pior que eu poderia imaginar ou passar. Eu sei que isso está chegando e a minha alma está se abatendo para esse tempo. Mas fique em paz, eu sei, ela vai vir. Eu não serei pego de surpresa, eu sei de onde vem. Mas eu sei como isso vai terminar. Ele sabe o começo, o meio e o fim de tudo que ocorre. Se ele não soubesse, ele jamais teria paz. Jamais. Jesus, o servo sofredor, ele sempre soube de tudo em todo tempo. Só que com uma coisa que a gente precisa notar: ele não sabia de todos os detalhes. Ele sabia somente aquilo que fora escrito a respeito dele nas Escrituras Sagradas. Tudo que era dito a respeito dele nas Escrituras Sagradas durante todo o Antigo Testamento, que testemunhava quem ele seria, o que ele faria, como ele agiria e o que aconteceria sobre a vida dele, tudo que estava registrado e tudo que tinha que se cumprir, Jesus sabia perfeitamente. E por ele saber perfeitamente esses detalhes escritos nas Escrituras, ele tinha paz e segurança perfeita. Como ele mesmo diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque eu em verdade vos digo que o céu e a terra passem, ainda que eles passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em outro lugar, Jesus chegou a dizer: vou para os judeus que queriam e não estavam acreditando nele, nas suas palavras, nem nas suas obras. Então ele vira para esses judeus e diz assim: vocês estão examinando as Sagradas Escrituras, todo o Antigo Testamento, vocês olham para ela e examinam, vasculham, estudam, esquadrinham. Por que vocês fazem isso? Porque vocês acreditam que ao fazer isso vocês terão a vida eterna. Só que há um detalhe: essas Escrituras que vocês vasculham, ela está falando a respeito de mim, a quem vai dar a vida eterna a vocês. São elas que testificam de mim. Porque Cristo sabe dessas coisas. Ele pode fazer um convite para nós descansarmos nele e gozarmos da sua paz. Assim ele declara: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Cristo ele falou esse convite, ele estava no início do seu ministério. Os discípulos abraçaram Cristo de uma maneira violenta, que se eu posso assim dizer. Eles abraçaram Cristo, amaram o seu Senhor, cuidaram, eles não mais se separaram do Cristo. Então por 3 anos e meio eles caminharam com Jesus. E enquanto Jesus estava com eles, vieram e receberam dessa paz, dessa segurança. Mas todavia essa paz e essa segurança que Cristo estava dando a eles durante aquele período de tempo, a Bíblia diz claramente, ela não é perfeita. Ela necessitava de um aperfeiçoamento, essa paz. Pois faltava o conhecimento sólido de quem era Jesus. Porém no Getsêmani, onde eles estavam caminhando e estavam ali, onde o nosso texto é lido, eles vislumbraram por um pouco de tempo esta verdade, que Jesus sabe de todas as coisas. Daí eles declararem: agora é que falas abertamente, não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa que ninguém, ou melhor dizendo, de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. A resposta de Cristo é: agora?
só agora vocês acreditam que eu venho de Deus? Porque eu entrei neste mundo, vim do Pai, entrei neste mundo, agora estou saindo deste mundo e vou voltando para o Pai. Só agora vocês querem acreditar que realmente eu vim de Deus? Um pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, alguns instantes atrás, enquanto Cristo não dizia isso, ou não disse isso, eu vou para o Pai, eles nada sabiam. Mas agora que Cristo disse, eles dizem, agora sabemos. A pergunta é, sabe mesmo? Sabe mesmo quem é o Cristo? Sabe mesmo que Ele veio do Pai e veio a este mundo? E que agora deixou este mundo e está de volta ao Pai? Você sabe de fato, de verdade, esse fato? Os discípulos não sabiam, irmãos. E como é que eu sei o porquê eles não sabiam? Porque o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. O Espírito Santo ainda não havia sido dado a eles. O Espírito Santo estava só apenas entre eles. O Espírito Santo estava somente em Cristo. Por isso que Cristo disse, é necessário que eu vá para o Pai. Se vocês soubessem que eu estou indo para o Pai, vocês deveriam se alegrar, porque é necessário que eu vá ao Pai. Porque se eu não for, o Espírito não vem até vocês. E é esse Espírito que ao entrar na vida de vocês, dará certeza e plena certeza de todas as coisas. Pois é Ele que vai confortar e consolar teu coração. É Ele que vai guiar e fazer sedimentar toda a verdade de quem é Cristo. De forma que mesmo que as opressões, ou as tentações, os desafios deste mundo caiam sobre você como uma grande tempestade, não serão capazes de fazer você sucumbir. Antes você irá prevalecer por causa do Espírito que está dentro de você. E por que isso é tão importante para nós? Porque João disse, vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. O que ele está dizendo é que enquanto o Espírito estiver na minha vida, estiver na sua vida, a paz de Deus será tão grande, porque aquele que está em nós, irmão, é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em nós nos dá a entender todas as coisas e faz com que o nosso coração fique em paz, mesmo quando nós não sabemos todos os detalhes da jornada. Mas como é perfeito aquele que está em nós, isto é, o Espírito de Cristo, podemos então descansar no conhecimento dele, de que aquele que comprou nossas vidas tem guardado as nossas vidas nas suas mãos. E quando Cristo nos comprou, colocou na mão do Pai, e ninguém é maior do Pai, ninguém é maior do que o Pai, ninguém pode te arrebatar das mãos do Pai. O fato é que os discípulos não tinham esse conhecimento perfeito. O Cristo de suas mentes não é o Cristo que está diante deles. E por isso eles abandonarão Jesus. Deixarão ele sozinho. Assim, um pouco de tempo diante de Deus e em Deus, isto é, no seu Espírito Santo, nos fará tomar decisões e permanecer em Deus e no seu amor, consequentemente, em Cristo e no seu Espírito. E o resultado é viver em constante paz. Entretanto, se esse pouco de tempo for fora de Deus, um deslize, uma falha, fará andarmos em trevas longe da paz, e é o que acontecerá com os discípulos de Cristo. No entanto, para que eles não fossem destruídos, mas preservados, Jesus tem de orar por eles.
Mas primeiro ele tem de alertá-los que o que eles estão prestes a fazer e que não passa na mente e no coração deles vai gerar medo, vai gerar tristeza profunda sobre suas almas. E o que Jesus está dizendo é que vocês vão me abandonar e vão me ver preso, vão me ver torturado, vão me ver crucificado e depois vão me ver morto. Mas eu digo para vocês, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e aí vocês vão me ver, e toda aquela tristeza e medo que vocês me viram crucificado, torturado, vocês vão esquecer de tudo isso, porque vão me ver vivo, ressurreto diante de vocês. Essa alegria ao me ver será tão grande, tão grande, tão grande, que toda a maior tristeza que vocês passaram me vendo esses 3 dias ausente de vocês desaparecerá. E então ele traz uma figura, uma metáfora a respeito de uma mulher que está grávida e está prestes a ter o bebê. E ele diz: quando a mulher está com dor de parto, ou dores de parto, ela sofre e se angustia, porque ela sabe que chegou a sua hora e vai nascer um menino. E nascendo o menino, não lembra-se mais que passou por toda aquela dor, devido à alegria de abraçar agora um homem. Ela não lembra mais da sua aflição. É interessante porque ele não está usando menino ou criança para dar à luz um menino. Ela tem um menino no seu ventre. Ela vai dar à luz um menino. Só que Cristo ele não usa de novo a palavra menino. Quando essa mulher vai dar à luz, ela dá à luz a um homem. Que estranho. Porque ela vai dar à luz a um homem. Qual é a razão de Cristo mudar de criança para homem? De menino, de um bebê para um homem? Qual é a mulher grávida que tem um bebê e nasce um homem? Não existe isso, irmãos. A ideia de homem é a ideia de maturidade. O que Cristo está dizendo é que neste mundo, quando a gente passa por aflições, passa por angústia, passa por intensas dores, o que está para nascer, irmão, é infinitamente melhor do que nós éramos. Pense na pior dor que você já passou na sua vida. E quando você passou por essa aflição, verifique se você ainda é aquela mesma pessoa que era antes que essa aflição chegasse à tua vida. O que dá a entender é que o processo de nascer de uma pessoa, as aflições que abatem na minha alma e abatem na tua alma, vai levar a gente a um novo nascimento, um nascimento de maturidade para entender exatamente quem Cristo é nas nossas vidas. Por isso, se você quiser ter uma alegria infinitamente maior, espere por um nível de pressão e tristeza e angústia grande na sua vida. Se você está atingida ou atingido por grandes depressões, por grandes aflições na tua alma, ao ponto de desesperar, o que Cristo diz? Um pouco. Quando vier nascer aquilo que está para nascer, porque tu estás somente com uma única coisa: dores de parto. E para melhor explicar, quando a dor e a angústia está batendo no teu coração, as dores de parto não é para te matar, mas é para gerar e dar vida a este mundo. Todos nós sabemos que este mundo,
Há momentos de dores e sofrimentos, prazeres e alegrias, vida e morte, tempos de escassez e tempo de abundância. Em todos os homens isso percebem e vivenciam essas alterações. E essas coisas que vêm sobre nós alteram o nosso humor. Ora somos mais alegres, ora somos mais tristes, devido exatamente a essas circunstâncias que abatem sobre nós. E o ponto é exatamente isso, onde nós encontraremos paz no meio dessas mudanças tão drásticas que ocorrem na nossa vida. De que maneira a gente pode ter paz em meio a um dia que nós não sabemos se vai ser bom ou se vai ser ruim? Pensando nisso, as pessoas procuram fugir de todo tipo de sofrimento e dor. Procuram se proteger, se precaver de toda forma de angústia, de toda forma de adversidade. E as formas como as pessoas fazem isso é acumulando bens, acumulando coisas, para se sentir seguras ou estar no controle das coisas. Mas só a verdade de Deus, que está em Cristo Jesus, é capaz de nos libertar dessas tensões da vida. E a verdade é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito, este último, que é nos dado e que está entre nós, é chamado o Espírito da verdade. Ele é chamado assim porque é Ele que vai nos dar a ciência de todas as coisas. Nele tudo reside, toda a obra de Cristo. Ele sabe de todas as coisas, tudo que Cristo conquistou e fez, Ele sabe e está em nós para exatamente nos mostrar: fique em paz, Ele tem um controle. Ele não só tem um controle de todas as coisas, mas tem um controle da minha vida, da sua vida, do que nós somos e do que nós seremos. E Ele diz que a vida, que uma vez que Cristo conquistou para nós, e que nós agora, o Espírito está em nós, e o Espírito leva nós para estarmos em Cristo. Ele diz que nós fomos ocultados em Cristo, ou seja, fomos escondidos em Cristo. Como assim escondido em Cristo? Significa dizer que o mundo não sabe quem somos, irmãos. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não os daqui, não os das que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. João reafirma essas mesmas palavras e diz: vede com grande amor com que tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem nos chama de filho de Deus não é um pastor ou teu irmão da igreja. Quem te chama de filho de Deus é o próprio Pai, porque o Pai é que tem autoridade para chamar quem Ele quer de filho. Não é o filho: oh, meu pai me chama de pai, ou melhor, me chama de filho. Não, é o Pai que verdadeiramente valida a confiança que o filho tem de que ele é o seu pai. Então o pai se levanta e diz: filha, tu és minha filha, filho, tu és meu filho. Quem valida isso é o Pai que está no céu e diz para nós: tu és meu filho. E de fato somos filhos de Deus, como João diz. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A angústia que nos faz inconstantes não são os problemas, e sim um pouco de tempo que não sabemos verdadeiramente todas as coisas. Mesmo pouco, amados, do que Cristo é em nós, dado pelo Espírito Santo, é o suficiente se tivermos verdadeiramente esse pouco, o pouquinho de que Cristo é o controlador de todas as coisas, que a minha vida está em Deus, que eu fui perdoado por Deus, que eu sou aceito por Deus e que eu não preciso mais das vozes do mundo para dizer: tu és um filho amado de Deus. Nada nos abalará. A paz será verdadeira em nós.
a paz será verdadeira em nós. Por isso Cristo, Ele diz, e eu encerro essas palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse estas coisas depois de dizer que os discípulos iam deixar Ele sozinho, porque Ele não se abateu, porque Ele sabia de uma coisa: o Pai nunca tem me deixado sozinho. Pode ser que vocês esperem mais de mim. Por que o pastor não está comigo? Por que o pastor não foi lá? Por que o pastor Abraão não foi lá comigo e me fez aquela visita? Por que o pastor Abraão não falou aquelas palavras para mim? Por que meu pai não falou aquilo para mim? Por que a minha mãe não disse isso para mim? Por que o meu avô? Por que a minha irmã? Por que meu tio? Por que isso? Por que me abandonaram? Por que me deixaram sozinhos? Tenha paz em Cristo. Você não é o primeiro a ser deixado sozinho, de maneira consciente ou inconsciente, de maneira proposital ou não proposital. Você não é a primeira pessoa a te abandonarem. O perfeito, o Cristo, foi abandonado por todos, mas um ficou. Deus Pai ficou com ele o tempo todo. E a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Isso significa dizer que também o Pai está junto conosco todos os dias da nossa vida. Pode ser que a gente seja abandonado, mas Cristo sempre estará com você por meio do seu Espírito. Ele dirá: você não está sozinho. Por isso, eu venci o mundo. Você pode vencer, irmãos. Você não precisa viver em trevas. Você não precisa viver com um coração ferido, machucado. Você não precisa viver ranzinza. Não. Você pode ter a paz que Cristo nos dá, a certeza de que o Deus Todo-Poderoso é por nós, não é contra nós. Incline sua cabeça.